Bem, então vou mostrar para vocês um pouco mais aqui sobre essa parte de análise de séries, mais especificamente sobre essa questão de você detectar esses padrões de variabilidade utilizando duas técnicas. Uma é a técnica da ondeleta e a outra é a técnica de Fourier. E eu vou usar uma apresentação que não foi feita por mim, certo? Foi feita aqui pelo RAM. Né? Na época que ele me passou essa apresentação, a gente estava ainda em Colômbia, certo? Por volta aí, um bom tempo essa apresentação, 2006, alguma coisa, tem uma década, mas eu acho ela muito boazinha, então é ela que eu vou utilizar aqui como referência aqui para vocês. Então, essa apresentação foi construída por ele. Então, basicamente, a gente pode identificar que você tem hoje, na hidrologia e na hidrometeorologia, algumas técnicas que a gente utiliza para analisar esses padrões de variação, certo? Alguns para fazer essa avaliação de multi-escala, né, que você vai analisar, por exemplo, multi-escalas de tempo, que uma delas, por exemplo, e aí você vai ver a variação nessas múltiplas escalas de tempo, que é o caso, por exemplo, da ondeleta, que é o wavelet, tá certo? E o Hilbert-One, que é uma técnica muito interessante também de decomposição. A ondeleta, ela é uma técnica de decomposição que já tem assim uma formalização matemática já bem consagrada, mas a técnica de Hilbert, ele não tem, ele é mais empírica, tá certo? Então, ela não tem, assim, a formalização matemática dela ainda dada, né? E você tem outras técnicas, né, de transformação de ondelete para avaliação de análise espaço-temporal, a utilização de preditores, de análise de séries não lineares, né? E você pode também ter a predição utilizando por conjuntos, modelos, né? Então, são algumas técnicas que a gente tem sido utilizada. A gente testou já praticamente quase todas essas, né? Ondeleta, Hilbert, né? Wavelet Transformation, essas coisas todas. Eu vou falar um pouco de Wavelet e sobre Fourier para vocês, né? Então, o que a gente vai mostrar para vocês, né? A partir dessa apresentação do RAM, como é que se dá esse procedimento multi-escala, tanto em hidrologia quanto em ciência atmosférica, em séries temporais de ciência atmosférica e de hidrologia, como é que se dá a questão da transformação de Fourier, como é que se dá a transformação de ondeleta e algumas possibilidades de aplicação dessa de aplicação de ondeleta em recursos hídricos, né? Então, vamos lá. Então, isso aqui a gente já viu. Para que a gente quer isso, né? Para que é útil? Então, a gente vai quantificar e entender o processo de variação do fenômeno. Essa é a ideia básica. A gente sabe que, por exemplo, acontece esse processo de variabilidade, que nós já discutimos anteriormente. Essa variabilidade pode acontecer em múltiplas escalas de tempo. Né? Tem um padrão de variabilidade entre anos úmidos, anos secos, por exemplo, olhando, pensando na precipitação, anos de altas e cheias e anos de secas, se a gente pensar no regime de vazões. Esses anos, por exemplo, acontecem, às vezes, anos alternados, às vezes acontece vários anos secos, seguidos de vários anos úmidos, seguidos de vários anos normais. Então, às vezes, esse processo ele tem persistência. Então, para analisar esse processo de se persiste muito, e a gente tem períodos de décadas ou multidecadais, né, decenais, úmidos e outros secos, ou se essa variabilidade se concentra mais entre 2 anos úmidos, 2 anos secos, isso é o que caracteriza esse padrão de variabilidade. Então, para analisar isso, a gente precisa de alguma técnica que nos dê esse padrão de variação, que a gente chama o padrão de variação de alta frequência e de baixa frequência. Alta frequência é essa variação entre anos, tá certo? Alguns poucos anos, e baixa frequência é aquele padrão de variação mais lento, né? Décadas ou multidecadal, ou até séculos mais úmidos
décadas, múltiplas décadas ou até séculos mais secos, né? A gente pode tentar identificar esses padrões de variação. Isso é extremamente importante para entender o clima e até construir modelos de gestão mais adequados. Porque uma coisa é você ter que se adaptar a um ano úmido, um ano seco, um ano úmido, um ano seco. Você pode construir, por exemplo, um reservatório. E outra coisa é você ter 100 anos, um século úmido e um século seco. Por exemplo, como acontece em alguns lugares. É que, por exemplo, com a base de dados que a gente tem disponível hoje em dia, a gente pode observar esse tipo de padrão de variação até centenária nas séries de vazões do Rio Colorado, nos Estados Unidos. Lá eles reconstruíram o regime de vazões desde, acho que me falha a memória, 1492, 96, alguma coisa, até o século XX, e agora 21, né, eles têm também condição de fazer isso, mas eu tenho acesso até o século XX, 2006, por aí, e nessas séries a gente observa claramente que tem séculos úmidos e séculos mais secos, certo? Então, é importante saber reconhecer esses padrões de variação, inclusive esses padrões de variação de baixa frequência, certo? Então, como é que a gente tem que ter algumas ferramentas que nos ajudem a capturar esse padrão, então, de variação de baixa frequência, de alta frequência, né? Como é que a gente pode identificar esses padrões? Como é que a gente pode capturar esse processo de variação, certo? Então, duas ferramentas importantes para fazer a análise de dados, para poder fazer essa identificação, são as séries de Fourier e as ondeletas, né? Então, a série de Fourier é muito consagrada, a ondeleta também, mas a série de Fourier, originariamente, ela é mais conhecida, né? Porque vários problemas até de cálculo se utilizam de série de Fourier para facilitar os processos de integração, né? E a ideia básica da série de Fourier é você decompor a função original, ou a série original, em uma série de senos e de cossenos, né? E aí tem um ponto importante da série de Fourier, que eu vou ressaltar agora e depois eu vou sinalizar, é que o sinal, né, como é um seno, e o seno ele vai variar aí no domínio do domínio aqui, ele vai ter aqui um domínio dos reais, então ele vai variar de menos infinito a mais infinito, e essa variação dele, a amplitude do seno, seja a seno de um argumento aí qualquer, essa amplitude ela vai ser a mesma de menos infinito ou mais infinito. E essa amplitude, eu já vou antecipando algumas coisas que a gente vai ver mais na frente, ela está associada à energia desse padrão de variação, esse coeficiente, ele está associado à energia, esse padrão de variação. Então, de fato, por exemplo, um dado modo de variação que eu calculo a partir de um dos senos, a n, o seno o coeficiente está associado a esse valor, ele vai variar de menos infinito a mais infinito, a energia é a mesma. E às vezes a gente observa que alguns padrões, por exemplo, no próprio El Niño, se você fizer a decomposição, tem épocas que uma determinada faixa de frequência tem mais energia, ou seja, ela oscila com amplitudes, oscila de forma mais intensa num período, menos intensa no outro. Né? Então, essa amplitude é como se essa amplitude, essa energia variasse no tempo. Então, esse é um desconforto da utilização de série de Fourier, e é por isso que a gente termina, muitas vezes, utilizando a ondeleta. Tá certo? Que a ondeleta, esse sinal, a gente vai ver que a amplitude desse sinal, digamos assim, ela vai variar no tempo também. A energia, ela varia no tempo. Porque a ondeleta, ao invés de olhar todo o domínio, ela vai desagregar o domínio em janelas temporais, e para cada janela temporal ela vai fazer a associação de uma determinada equação para identificar o modo de variação. A gente vai ver que tipo de equação é essa, como é que ela faz isso depois. Então, a ondeleta, ela permite que haja uma variabilidade no tempo, tá certo? Dessa energia associada às diversas frequências
de variação. E o Fourier, não. A frequência, a energia é a mesma, de menos infinito a mais infinito. Então, uma coisa que eu estou já introduzindo para vocês é que essas transformações, ela vai sair do domínio do tempo para o domínio da frequência, certo? Então, a gente vai deixar de analisar os processos no domínio do tempo, né, para ir para o domínio de frequência. A gente vai já ver, já vai ver isso. Então, a série de Fourier, tá certo? Como eu já estava falando isso para vocês no slide anterior, a gente vai ter aqui uma mudança, que vai utilizar a função, ela vai sair de uma função no tempo, uma função no período, tá certo? Está associada à frequência de ocorrer, né? Esse período aqui. Então, o período é que vai ser a variável mais importante, né? E a variável de análise. O que é que significa isso? Como exemplo, por exemplo. A gente vai ter assim, a gente tem função, por exemplo, a precipitação no ano de 2030, ou melhor, a precipitação em 1930 foi tantos milímetros, né? A precipitação no ano 2000, em 1931 foi tantos milímetros. Então, se eu estou falando isso, eu estou falando uma função que caracteriza a precipitação em função do tempo, o ano, o mês que aconteceu. Isso é como a gente tem as nossas séries temporais. Só que, na ideia da transformação de Fourier, eu vou sair desse padrão, ou dessa representação no tempo, para uma representação na frequência. Como é que seria isso? Eu vou dizer assim agora, há chuvas mais intensas, tá certo? A gente tem períodos de ocorrência de 2 a 4 anos. Depois, o El Ninho vai acontecer com um período de 2 a 4 anos, tá certo? Eu vou dizer assim, eu vou ter um outro período de ocorrência, os períodos de ocorrência de seca aqui vão ser de 2 a 4 anos, ou 16 a 32 anos. Então, eu já não vou falar que ano X acontece isso, mas eu vou dizer quais são esses padrões de variação, esses períodos de ocorrência, de períodos mais úmidos ou mais secos, etc. Tá? Então, a gente muda a forma de olhar para a base de informação e aí a gente vai fazer o que a gente estava interessado, né, também, é identificar esses períodos de ocorrência, tá certo? Esses modos de variação que estão associados a esses períodos, esses modos de variação, a gente vai começar a ter acesso a ele a partir da ondeleta, né? Só que aí, como eu falei também, ele vai variar, então, em todo o domínio. O sinal vai ter a mesma energia em todo o domínio. No caso da ondeleta, que é o wavelet, né, a gente vai ter, além das frequências, a gente vai ter uma informação temporal. Se aquele sinal, a energia dele é a mesma ou a energia dele modificou-se no tempo. Então, eu vou ter uma informação adicional sobre a ocorrência daquela frequência no tempo, tá certo? É por isso que a gente termina utilizando muito ondeleta, porque como esses sinais, eles não são estacionários, a amplitude dele varia no tempo, ele se torna interessante a gente recuperar isso, tá? Então, vamos aqui ver a análise de Fourier, né? Então, a análise de Fourier, ela vai pegar o sinal e ela vai quebrar o sinal, segmentar o sinal em diversas frequências, como fazendo aquela transformação que eu vou mostrar para vocês também em seguida, transformando em senos e cossenos, né? É uma técnica, então, né, que é baseado nessa análise das frequências, tá certo? Então, a gente vai sair, então, do domínio do tempo para o domínio de frequência, e toda a nossa análise vai ser no domínio de frequência. A gente vai perder, na série de Fourier, a informação temporal. Tá certo? O que é que aconteceu num dado ano? Nós não estamos olhando isso, nós estamos olhando o modo de variação. Tá certo? Então, a gente vai analisar a frequência de ocorrência dos processos como um todo. Essa é a ideia lá em Fourier. Certo? Então, a gente vai ter duas possibilidades de fazer a aplicação da transformação, da transformada de Fourier. A gente vai ter uma transformada discreta e uma transformada contínua.
tá certo? A discreta tá expressa ali em cima, né? Essa estrutura aqui é elevada a menos IWT, vocês devem lembrar que essa forma aqui, ela pode ir para uma forma de seno, né? Seno do argumento, mais I, cosseno do argumento, tá certo? Onde o argumento é esse WKTN, tá certo? Então, a gente tem condição de... aqui fica a decomposição, então, entre numa série de senos e cossenos, tá? Para um dado padrão aqui de frequência, tá? Aqui é a frequência, né? E a gente faz, então, esse processo de decomposição, tá? Então, a gente vai ter aqui o regime de frequência. E aqui, se for na forma contínua, que a gente vai utilizar o integral. Então, a gente vai utilizar esse padrão para fazer a decomposição da série. Então, dada a minha série temporal, eu vou fazer, então, a decomposição dessa série temporal, tá certo? E vou calcular, a partir dessa decomposição em senos e cossenos, vou calcular aqui o espectro de frequência da série, né? Que o espectro de frequência vai ser a energia, vai me dar um pouco aí esse conceito aqui da energia associada aos diferentes modos de variação. Vou tirar desse espectro de potência, certo? Então, aqui, só para a gente poder olhar de forma mais detalhada, aqui, de forma que talvez fique mais claro a partir desse slide. Então, a gente vai ter aqui uma série, esse aí no sinal, pode ser um sinal qualquer. No nosso caso, o sinal que nos interessa aqui é precipitação, vazão, ou alguma variável hidrometeorológica, né? E a gente vai aplicar essas funções de transformada de Fourier. Na hora que eu tiver isso aqui, eu vou, então, agora, decompor essa série, tá certo? Em diferentes senos e cossenos. Com isso, eu vou ter os modos de variação do que a gente vai chamar de alta frequência, baixa frequência, né? Então, eu vou decompor em vários modos de variação, tá certo? E esses modos de variação, então, eu vou agora poder ter um gráfico que representa para cada uma dessas frequências aqui, qual é a amplitude que eu tenho do sinal, tá certo? Eu vou ter a amplitude do sinal, e essa amplitude do sinal está associada à energia que eu vou ter desse sinal. Então, a ideia básica é essa na série de Fourier, tá certo? Por exemplo, aqui no caso aqui, né? Agora, por exemplo, a série de Fourier, ela perde completamente a informação temporal. Por exemplo, essas séries aqui são bem distintas, né? Só que elas duas, essa aqui, uma é superposta à outra, o seno e o cosseno, e essa outra aqui, eles estão, você tem aqui a baixa frequência, e vai aqui depois para alta frequência, né, com a mudança temporal. Nessa aqui a gente tem, ó, xt é igual a cosseno de ômega 1t mais cosseno de ômega 2t mais cosseno de ômega 3t mais cosseno de ômega 4t, então é a superposição que vai dar isso aqui, né? Então a gente sente claramente, ó, os picos, a baixa frequência aqui, ó, períodos mais úmidos ou períodos mais secos, pensando no período de alto valor e períodos de baixo valor, então você tem essa superposição dessa série. Nessa outra aqui, ó, o X1 foi posto aqui como o primeiro, X2 o segundo, X3 aqui o terceiro e X4 o quarto. Se a gente olhar o espectro de potência dessa é esse, se a gente olhar o espectro de potência do outro é similar, né? Então, o que é que significa isso? Porque aqui o Han colocou esse slide para mostrar exatamente que duas séries completamente diferentes como essas duas, mas o que importa aqui é que os padrões de variação também, esses modos de variação, eles mudaram no tempo, a série de Fourier não consegue capturar isso, tá certo? Então, não consegue capturar, você vê claramente que há uma similaridade muito grande, né, dos dois espectros de potência. Você vê que esse aqui, olha, esse aqui é o mais alto, esse aqui está representando esse outro aqui, esse outro está representando esse outro pico, e esse outro está representando esse outro pico. É como se a impressão digital do espectro de potência obtido pela série de Fourier, daquelas duas séries tão distintas, fosse muito próximo um do outro. Por quê? E esse é o desconforto da série de Fourier, porque ela perdeu a informação temporal, em certa medida, porque os modos de variação aqui, ó,
eles têm a mesma energia. No entanto, aqui eles estão superpostos e aqui eles foram sequenciados. Essa informação da estrutura do tempo foi perdida na análise da série de Fourier, porque ela faz análise, como eu falei para vocês, em todo o domínio vai ter a mesma amplitude. Então, ela vai olhar qual é a amplitude desse sinal. E pau, e ponto. Tá certo? E aqui os sinais têm praticamente a mesma energia. Tá? Então, é por isso que está dando isso, ó, praticamente a mesma energia nos sinais, e é isso que está acontecendo. Então, para melhorar esse tipo de problema, é que a gente termina, muitas vezes, utilizando ondeleta, certo? Porque na ondeleta, por exemplo, as duas séries, elas têm a mesma, no Fourier, eles têm o mesmo espectro, mas na ondeleta a gente vai ter uma informação diferente. Olha aqui, olha como é que funciona a ondeleta. Por exemplo, aqui, aquela mesma série. Olha aqui, aqui tem um modo. Vamos aqui voltar aqui. Oi, pessoal, voltei. Deixa eu ver se eu. Aqui que eu não consigo nem parar a gravação. Vocês estão me vendo? Sim, professor. Sim, professor. Eu estou aqui com a dificuldade de internet aqui. Caiu a internet aqui em casa. Eu estou entrando aqui pelo celular. Ainda estamos gravando ainda e eu não sei aqui se eu consigo parar a gravação. Porque caiu tudo aqui.
Eu não sei como fazer agora, porque a gente está sem... Só um instante aqui, vamos ver se volta. Senão a gente vai ter que achar outra estratégia, que eu não estou conseguindo enviar os... Aqui, meu Deus. Pronto. Deixa eu ver aqui. Acho que não voltou, não. Opa. Pronto. Desculpe, mas aqui não teve muito controle, não. Vocês estão conseguindo acompanhar aí? Sim, apareceu aqui. Tá dando para entender aí até agora esse ponto? Tem alguma dúvida? Tranquilo? Então tá bom. Então vejam esse gráfico aqui, deixa eu voltar aqui. Vou gravar de novo. Estou dando prosseguimento. A gente vê aqui nesse gráfico, né? Então, nesse gráfico aqui, o que é que a gente está vendo? Ó? Se eu pego aqui, é a transformada de Fourier. Mantém um padrão similar, como a gente havia comentado anteriormente. Mas observe aqui o que é que acontece aqui na ondeleta. Ó. A ondeleta, ela tem a informação do período, que tem aqui, certo? E tem a informação do tempo. Tá vendo? Ó? Tempo, ano 1 até ano 500. Ó. Ano 1 até ano 500. O primeiro tempo 1 até tempo 500, ou primeiro valor até o valor 1.000, 500, 1.000, alguma coisa assim. Até 500. Até aqui, tinha que ser até aqui, para mostrar o padrão. Então, o que é que a gente vai observar aqui? Ó? A gente observa aqui que essa frequência ela é contínua, tá vendo? Ó? Contínua. Desde o primeiro momento, desde do primeiro valor até o último, a gente tem aqui um padrão de variação, que esse modo de variação está sempre presente. Ó. Esse outro modo de variação aqui, ó, tá vendo? Ó, sempre presente. Certo? Muito bem. Por quê? Porque aqui houve aquela superposição. Nesse outro caso aqui, o que é que a gente está observando? Ó? Ela consegue capturar que esse modo de baixa frequência está tendo muita intensidade aqui, ó, nesse primeiro momento, e que depois ele perde força. E que a gente vai tendo aqui, ó, um aumento, tá vendo? Esse aqui, uma redução no período. Ó. Uma redução no período. Essa redução no período está sendo vista aqui. Tá? Tá claro? Então, aqui ele consegue mostrar que esse espectro aqui, ó, é diferente desse outro. Certo? Que aqui eles têm até
visitaram os mesmos períodos. Só que esse aqui visitou continuamente esse período, esse aqui visitou esse período mais aqui do final. Tá claro? Então, a ondeleta, normalmente a gente gosta mais de utilizar, porque esse sinal aqui, por exemplo, o sinal pode mudar no tempo, a amplitude dele, a energia associada àquele sinal, associada a uma dada frequência de ocorrência, e a ondeleta consegue capturar isso, enquanto Fourier não. Certo? Por isso que a gente termina querendo usar muito ondeleta, né? E observe outra coisa interessante, que, tá vendo esse sinal aqui de alta frequência, que é forte aqui, nesses intervalos aqui de tempo aqui anteriores, ele praticamente não existe. Tá certo? Ele não existe. Esse sinal não existe. Tá? Agora, vamos aqui, continuar aqui olhando. Agora vocês estão notando que aqui tem uma frequência muito baixa, né? Variabilidade de frequência baixa, e a gente não observa essa variabilidade de frequência. Por que aparece isso? Esse é um ponto interessante. A gente vai ver daqui a pouco que a ondeleta, para a gente poder calcular a ondeleta, a gente vai usar as janelas, né? Vão ser janelas. A janela aqui que a gente tem que utilizar para verificar esse período aqui de 128 anos, etc., são janelas o quê? Muito grandes. Então, são janelas maiores que vão ter essa janela a gente vai ter que transladá-la aqui no tempo, né? Então, essa janela é grande. Quando chega mais ou menos aqui nessa região, como essa janela é muito grande, uma parte dela passa por um período que não tem dado. Então, você sempre vai fazer uma hipótese sobre esse período aqui que não tem dado. Vai colocar zero, ou alguma coisa do gênero, ou vai colocar, pode colocar valores aqui do início da série, ou zero. Né? Então, se fizer isso, o que vai acontecer é que esses valores aqui, próximo à borda, né, aqui a fronteira temporal, próximo a essa fronteira temporal, eles vão estar normalmente contaminados, eles não têm uma representação muito boa. Por isso que na ondeleta, normalmente a gente vê um cone, a gente vê um cone assim surgindo aqui na ondeleta, e esse cone é exatamente para caracterizar a região onde você tem dados significativos. Fora dessa região, tá certo? Há uma possibilidade de ter sido contaminada, uma contaminação do valor calculado por essa hipótese que foi feita na fronteira, para poder ampliar essa fronteira de tal forma que permitisse alguma inferência sobre o que vinha acontecer aqui, tá? Então, essa é uma questão da ondeleta. Então, você vê aí a vantagem da ondeleta com relação à utilização da série de Fourier, porque ela vai poder capturar esse tipo de sinal. Se a gente olha, por exemplo, o próprio sinal do El Niño, e não essa série que foi artificialmente construída para poder mostrar o ponto de forma mais nítida, né? A gente vai observar que, por exemplo, o sinal do El Niño, ele muda de amplitude. Como eu falei até em outro momento, quando a gente estava discutindo o Change Point Analysis, naquele degrau climático de 75, 76, a gente vê que a amplitude do sinal mudou, né? Ele se tornou uma amplitude, inclusive, mais forte a partir daí, vai ser uma amplitude maior, mais energia, uma quantidade de energia maior associada a esse processo, tá? Então, a ondeleta permite a gente ver isso. Então, a ondeleta, ela vai fazer essa possibilidade. A gente vai ter agora um outro filtro que a gente viu, como a gente conversou, certo? Do jeito que a gente viu lá na transformada de Fourier. Então, a gente vai entrar com a série, só que não vai ser mais aquela frequência contínua de menos infinita a mais infinita, como a gente viu no outro. Então, a gente vai ter aqui, ó, janelas temporais, tá certo? Como eu falei, ó, aqui é a janela de baixa frequência, tá certo? Uma janela de frequência intermediária, uma janela de baixa frequência, uma janela de frequência intermediária e uma janela de alta frequência. Então, a janela de alta frequência, ó, aqui essa janela aqui é menor do que essa outra, né? Então, isso aqui está associado, inclusive, àquilo que eu falei para vocês, quando a gente olha a borda, né? Se a gente vai sair viajando nessas janelas no tempo para poder calcular, uma hora essa aqui saiu fora, tá? Então, tem aquele cone que eu falei para vocês. Aqui está invertido a figura com relação ao anterior, né? Então, a gente vai analisar essa variabilidade. Mas como é que eu faço isso? Eu não vou mais usar seno e cosseno, porque ele vai ter lá o domínio como um todo. Então, a gente vai usar uma outra
outro tipo de função, certo? Que é mais maleável, né? Que a gente vai utilizar um outro tipo de função que nos permita deformar essa funçãozinha e ela tem uma versatilidade maior do que o seno e o cosseno para poder fazer a representação dessa variabilidade. Essa função que a gente vai utilizar é o que a gente chama de ondeleta, wavelet, tá certo? Que é uma pequena onda. Então, tem vários tipos dessas pequenas ondas que a gente vai ver, né? Tem a do chapéu, né? Tem a Morlet, que a gente utiliza muito. Então, tem várias funçõezinhas que a gente vai utilizar aqui para fazer esse processo de variabilidade. Então, a gente vai pegar essa pequena onda, certo? E aí ela vai ser, essa onda aqui, ela mantém essas características dela, e a gente tem condição de esticar ou de comprimir, tá certo? Essa onda, para poder ela caber, né, entre aspas, assim, ela se ajustar àquelas diferentes janelas de análise que a gente tá fazendo, e com isso poder calcular esses modos de variação. Então a gente não vai usar seno e cosseno, vai usar essa ondeleta, tá certo? Para cada uma daquelas janelas. Sempre a mesma ondeleta, a gente escolhe uma ondeleta para poder fazer análise. Isso é uma escolha importante. Qual é a ondeleta que a gente usa para representar aquele processo? Isso pode ser até analisado. Então, a gente vai identificar esses sinais de maior amplitude, como eu falei, que a amplitude está associada à energia, e essa amplitude ela pode variar no tempo, né? Então, a gente vai fazer esse tipo de avaliação. Vai ter desafios com relação à questão da previsão desse sinal, etc. Aquela ondeleta que a gente mostrou para vocês, ela pode ser representada como nessa equação aqui, certo? Onde aqui eu já tenho o valor lá do valor transformado, aqui eu tenho o valor da minha série, tá certo? Aqui eu vou ter, então, os parâmetros aqui esse parâmetro aqui é um parâmetro que pode estender, comprimir ou estender a série, tá certo? Tem outro aqui que é de posicionamento da ondeleta num determinado instante, certo? E aí, com isso, a gente calcula esse processo dessa transformada. Como eu falei para vocês, ó, o módulo dessa ondeleta, que está associado àquela amplitude, ela está associada à energia, né? Então, a gente vai ter uma hipótese que essa energia ela é finita, tá certo? Dessa ondeleta, né? E vai ter uma hipótese que é que já vem lá da série de Fourier, que é a hipótese Percival, né? Que vai associar a amplitude a essa energia do processo como um todo. Então, esse tipo de ondeletazinha aqui é que a gente vai utilizar para representar o processo. Então, a gente pode ter, como eu falei, translação. Então, essa ondeleta ela vai viajar no tempo, certo? E ela pode se dilatar ou se comprimir, tá certo? E a gente vai definir, por exemplo, a ondeleta básica que a gente vai utilizar como sendo a matriz, né? A mãe das outras. Então, a gente escolhe um tipo de ondeleta, que é uma equação daquele tipo lá que a gente está trabalhando, né? E a partir dessa ondeleta, a gente pega e vai aplicar naquelas diferentes janelas de tempo, aplicar essa onda, certo? Aí ela vai transladando no tempo. Ó, como eu falei, aquele fator esse T aqui está representando exatamente qual é o período de análise. E esse T aqui é o domínio aqui dos valores que a gente está observando, e esse outro aqui é onde é que eu estou fazendo a análise. Aqui está próximo entre 0 e 1, tá certo? É o valor desse talzinho aqui. Então, ela vai viajando no tempo, certo? E agora eu também posso fazer essa dilatação da ondeleta, que tem a ver com a possibilidade de avaliar diferentes períodos, né? Que está associado a isso aqui. Então, ó, posso dilatar, diminuo S, aumento S, ó. Mudando o valor de S, diminuindo, aumentando, a mesma ondeleta ela se deforma. Aqui ela está olhando aqui uma baixa frequência, né? Está pegando aqui quase todo o domínio, a influência dela, e essa outra aqui ela está concentrada mais num determinado intervalo de tempo para uma variabilidade mais de alta frequência. Eu posso fazer essa deformação. Quem faz essa deformação? O S. Esse tal translada e esse S aqui dilata.
tá certo? Dilatar o comprimir, como eu estava falando. Então, ela vai poder viajar no domínio como um todo, tá? Então, no caso desse aqui, que ela está aqui mais espalhada, para baixa frequência, quando ela está sendo aplicada aqui a valores aqui próximo à fronteira, uma parte dessa curva vai sair, né? É por isso que falei que a gente precisa fazer aquela hipótese da borda, que termina depois definindo quais são os valores no cone de representação mais adequado, onde é que tem mais, o ruído ele começa da borda começa a comprometer os valores que foram obtidos para a intensidade do sinal. Tá? A gente tem, como eu falei para vocês, vários tipos de ondeleta. Né? A gente usa muito, a partir do RAM mesmo, essa ondeleta de Morley. Certo? Mas, às vezes, essa aqui a gente já usou algumas vezes. Né? A gente pode testar diferentes tipos de ondeleta. Elas dão respostas um pouco diferentes umas das outras, então por isso é uma coisa que a gente sempre tem que dar uma olhada, qual é essa ondeleta que é a mais adequada. A Morley é a padrão nossa, hoje em dia, certo? Tem aplicações de outras áreas que é mais a RAR, mas para a gente aqui a Morley é a mais usual, a ondeleta mais usual para a gente. Certo? Então, de fato, de novo aqui, a gente faz aquilo. Então, uma outra coisa que nos interessa às vezes, né, é fazer a decomposição, né, da série. Vou voltar aqui um pouco. A gente fazer essa decomposição, usando isso, a gente faz essa decomposição da série, né, desses vários modos de variação. Então, essa série decomposta aqui, a gente tenta reconstruir. Por exemplo, a gente faz a decomposição, por exemplo, nessa série, e faz a decomposição aqui nesses modos de variação, como fez em Fourier, certo? Mas só que agora faz na ondeleta, e depois o que a gente às vezes está interessado em fazer é reconstruir essa série, ou seja, sair do domínio da frequência e voltar para o domínio do tempo, certo? Esse é o processo de reconstrução, né? No caso de Fourier, como é o caso da ondeleta, somente a discreta, a ondeleta é ortogonal. O que significa isso? O produto interno delas é igual a zero. Ou seja, se ela é ortogonal, ela permite superposição. Então, se eu decompuser essas séries aqui, reconstruir esses padrões de variação e somar, eu vou obter novamente a série original. Então, uma coisa que a gente costuma fazer é fazer essa decomposição, certo? E depois de fazer essa decomposição, reconstruir a, a série original, tá? Então, posso fazer uma reconstrução dessa série original utilizando os coeficientes da série primitiva. O que eu observei durante, assim, muitas análises que já foram feitas no nosso grupo e tudo, é que essa ortogonalidade, às vezes, ela não é muito ortodoxa, não, no caso da ondeleta contínua, tá certo? Mesmo a gente, então, ela reconstrói, mas, assim, tem algumas características que, às vezes, a gente precisa ter cuidado quando a gente faz a divisão, mas é uma boa prática, né? A gente tem usado muito isso. Tem coisa que a gente usava que eu não estou muito feliz hoje em dia, por exemplo, como às vezes a gente usa a ondeleta, decompõe, aí calcula a variância de cada uma dessas ondeletas como sendo uma medida da energia, né, do padrão de variação. Isso é razoável, eu gosto disso. No entanto, às vezes a gente somava ou fazia comparações da variabilidade de uma banda com a variabilidade total da série inicial. Isso eu já cheguei à conclusão que talvez não seja muito bom, né? Porque às vezes a soma das variâncias não é igual à variância total, né? Tem esse tipo de dificuldade, né? Mas é isso. Então, a gente pode fazer a reconstrução da série a partir desses coeficientes, tá? Então, aqui, só para vocês verem aqui, essa aqui é a série, tá parecida com a série do El Niño, deixa eu ver.
é o El Niño. Então, aqui, por exemplo, tá aqui, El Niño. Então, a gente tem aqui, por exemplo, a série temporal do El Niño, né, desde 1860, possivelmente isso aqui é a série de Kaplan. Kaplan é um pesquisador da Universidade de Colômbia que ele fez uma reconstrução da temperatura do oceano desde de meados do século XIX. Na época, ele usava até formações de barcos, né, e de outras medidas para fazer a reconstrução. Obviamente, esse período aqui do século XIX não é tão bom quanto o século XX pós-satélite, né? Mas, em todo caso, ele conseguiu fazer essas reconstruções. Então, aqui é a série temporal da anomalia, né, do El Niño. Que é a anomalia? É a temperatura menos a temperatura de um dado mês, menos a temperatura média do mês. Então, temos aqui que a gente tem El Niño. Esse aqui, o famoso El Niño, que nasceu de 1888, por aí. A grande seca que teve 88, 89. Né? Isso aqui é 1919, que desceu 15, foi meio isolado. E desce a seca de 58 aqui no Ceará, no Nordeste. E a seca de 83, e aí vai. Então, quando a união é muito forte, acima de 1,5, 2, aí dá seca. Né? Então, aqui o que, é que a gente está vendo aqui na série do El Niño, que eu já tinha comentado com vocês, né? Que essa frequência de 2 a 4 anos dele é muito intensa, né? Que esse processo de variabilidade de baixa frequência. Aqui é o espectro de potência, ó. Aquele período aqui de 2 a 4%, ó, é significativo e tem muita energia. Por isso que a gente fala que o El Niño tem um período de 2 a 3 anos a 5 anos, 2 a 4, 2 a 5, 2 a 6, alguma coisa assim, por conta disso. Ó. O espectro de potência aqui tem muita energia nesse período aqui, ó, de 2, 3 anos a 5 anos, por aí. Né? Tá vendo aqui? É por isso que a gente fala que o modo de variação do El Niño tem esse período. Está aqui o período dele. Segunda coisa que a gente observa aqui, certo? É que se a gente olhar esse período de 2 a 6, 2 a 7, 2 a 8, que é mais ou menos isso aqui, ó, 2 a 8 anos, mais ou menos. Tá vendo? Tem aqui essa energia. Se a gente pegar esse período de 2 a 8 anos e filtrar, a gente tem essa reconstrução aqui da série, ó. Só para aquele período, ó. E a gente nota aqui o quê? Que aquele sinal ali, ó, por volta ali de 75, 76, olha o que é que acontece com ele. Ele vem nesse padrão de energia aqui, ó, baixo, e aqui ele sobe o padrão de energia, que é aquele degrau climático que eu falei para vocês, estão vendo? A gente vê isso aqui no modo de variação, de 2 a 8 anos, filtrando. Mas se a gente olhar a série toda, né, o que é que a gente está vendo aqui? Isso aqui é a energia. Quanto mais vermelho, mais energia. Quanto mais azul, menos energia. Observe aqui esse sinal, ó. Nesse início aqui, pouca energia, muita energia, muita energia, diminuiu, muita energia, menos energia, muita energia. Aqui, muito pouca energia, ó. Tá vendo? A energia do sinal aqui nessa fase aqui é relativamente pequena, ó. Aqui diminuiu, ó, e aqui voltou. Aqui é no período ali de 70, 70 e pouco que eu falei para vocês. Voltou, ficou, perdeu um pouquinho aqui nesse período, mas ele manteve aqui uma certa regularidade, uma certa energia nesse período como um todo. Deu para ver o que é que a Ondeleta faz, que o Fourier não consegue fazer? A gente consegue caracterizar aqui, ó, a variabilidade temporal da energia associada a cada uma das frequências. Ou seja, quando esse modo de variação teve mais energia, ou quando ele atuou mais intensamente, e quando ele reduziu no tempo. Se eu fizesse uma análise de Fourier, a gente teria o mesmo sinal durante toda a série temporal. E aqui a gente vê que há uma informação do tempo que é relevante, que seja considerada, né? Que a intensidade do fenômeno muda com o tempo, certo? Essa é a grande vantagem de a gente utilizar um deleta, tá certo? É por isso que a gente começou a utilizar muito um deleta, né? A gente usava pouco, aí por volta aí apesar do pessoal de outras áreas, né? Da geologia, já utiliza muito mais tempo, a gente utilizava relativamente pouco. A gente começou a utilizar de forma mais intensa a partir, eu acho que 2000
5, 4, tá? Aqui a gente começou a utilizar de forma mais intensa a ondeleta, certo? Até lá, pouco, certo? A gente disso relativamente pouco. Em 2004, 2005, a gente começa a utilizar muito intensamente a ondeleta. E depois que o RAM passou para mim o modelo de reconstrução da série de temporal, em MATLAB, aí lá em Colômbia ele passou para mim, aí a partir daí a gente ganhou novas possibilidades de aplicar ondeleta a partir desse código do RAM, que a gente tinha um código de cálculo da ondeleta feito pelo pessoal lá da Universidade do Colorado, em Boulder. E aí a gente ficou usando depois essa mudança que o RAM fez para a reconstrução da série, que foi assim decisivo para a gente poder fazer uma aplicação mais generalizada do método das ondeletas, né? Então aqui, olha, aquilo que a gente estava falando, que é a questão da reconstrução, utilizar a reconstrução e utilizar o espectro de potência. Então a gente consegue cruzar essa informação no espectro como um todo, tá? Essa aqui é a equação da reconstrução, que é a parte real lá daquela decomposição. Aqui a gente vai ter os coeficientes, esse C está associado a esses coeficientes que a gente vai ter. A gente faz a reconstrução para uma dada banda de frequência. A gente define a banda de frequência. O artigo que eu estava falando inicial, que a gente usava muito, é esse aqui. Então, artigo e o código. Torrance e Campo, 1998, que é o pessoal de Boulder, certo? Então, a partir deles, a gente começou a utilizar. Então, foi isso que foi feito. Pegava a série, e a gente colocava, por exemplo, pegava a série e filtrava. Então, por exemplo, aqui tem o filtro dessa série temporal. Por exemplo, aqui, a banda de 2 a 8 anos, 2.28, 33, 44 e 55. Certo? Aqui é a banda de 2 a 8 anos. Então, a gente pegava esses modos de variação que ele classificou lá, somava essa aqui, a frequência aqui, que seria a frequência de 2 a 6 anos, 7 anos, e aí a gente, aqui tem feito pelo RAM, isso aqui. Aí em vermelho a gente tem a série filtrada do El Niño, nessa banda de variação, e em branco a gente tem a série original. Então, ela representa aqui o modo de variação, uma boa parcela do modo de variação está sendo representada por essas frequências aqui, por essa banda de frequência. Tá? Então, a gente começou a olhar baixa frequência, aí filtra para baixa frequência, lá de 16 a 32, depois vê se tem tendência, filtra para alta frequência, e aí a gente começou a identificar esses modos de variação. E a gente vai ver que tem lugares no Brasil que tem um modo de variação de mais baixa frequência, outros têm um modo de variação que baixa frequência é mais relevante. Por exemplo, se a gente pegar o sul do Brasil, o modo de variabilidade de baixa frequência é mais relevante do que, por exemplo, na parte ali do sudeste do Brasil, certo? Então, a gente vai ter esses modos de variação, eles vão modificar. Acho que tem um artigo da Larissa, na Water, acho que é o mais recente nisso, do ano passado, 2020, que discute muito essas questões desses modos de variação e aplica outra técnica, né, além de ondeleta. Então, vamos lá. Então, pronto. Aqui é só para vocês verem a mesma discussão, certo? Da questão da mudança dos períodos, né? Aqui é aquela significância que eu falei para vocês, né? A gente tem aqui, ó, o cone de significância. Por conta de quê? Aquilo que eu falei para vocês, que a gente termina fazendo alguma hipótese sobre o que acontece aqui antes do início da série e depois do início da série para poder olhar aquela ondeleta. Né? Em função disso aqui, é que essa região aqui fica um pouco contaminada. Então, aqui é aquele cone. Esse cone, ele é gerado numericamente, né? Depois a gente pode dar uma olhada nisso. Então, aqui a gente tem aqui o que é que tem significado em termos de sinal, né? Qual é o sinal que tem mais significado, em termos de potência e qual é a frequência que a gente considera. Então, aqui tem um sinal, mas
aqui pode estar contaminado, certo? Pelo cone, você vê aqui também pela significância do espectro, tá? Muito bem. Esse aqui foi o código que ele me passou, modificado, né? Eu falei para vocês, esse aqui é a origem, certo? Desse código MATLAB, que a gente usou muito, certo? Fizemos algumas modificações dele, algumas delas vindas do RAM, e depois a gente continuou. Então, o código, esse código, depois eu posso passar para vocês, tem em R agora, ele está usando mais R ultimamente, eu tomei essa decisão de a gente mudar para o R uns 4 anos atrás, então eu abandonei tudo que tinha em MATLAB. Teria que procurar esse código, mas eu posso passar para vocês, né? Então, a gente aqui ó, tem a série original, da anomalia do El Niño. Aqui a gente tem o espectro de potência da ondeleta, variação no tempo e os períodos, e aqui a energia associada. Aqui tem o espectro global de potência. Aqui tem a faixa onde você vai ter significado. Às vezes a gente termina utilizando algumas outras, porque tem algum sinal, a gente vai analisar o que está acontecendo. E aqui a gente tem aquela decomposição da série, a reconstrução um pouco da série, nessa banda de frequência, para saber como é que esse modo de variação ele se comportou. Tá? Então, o RAM mudou o código a partir dessas ferramentas que já eram disponíveis aqui nessa codificação aqui. Tá? Tem um artigo na revista, no boletim, esses dois autores, deixa eu ver se está aqui, pronto, Torres e Campo, eles têm um artigo muito interessante que descrevem toda a metodologia que eles colocaram no código deles, no boletim da American Meteorological Society, BAMS. Então, ele tem um artigo no BAMS, que foi o artigo de referência básica nosso nesse período, quando a gente usava esse código deles. Tá? Então, a outra técnica, que também, apesar daquelas questões, a gente termina utilizando em várias situações, é a análise de Fourier. Então, a análise de Fourier, a gente vai ter, então, pegar a série temporal e a gente vai fazer aquela desagregação que eu falei para vocês. Certo? No modo de variação de baixa frequência até alta frequência, né? E o que a gente vê, então, é aquilo que eu havia comentado, né? O sinal é o mesmo em todo o domínio, tá certo? Mais infinita, menos infinita, a amplitude do sinal, ou seja, a energia do sinal é a mesma, né? Então, a gente vai fazer uma decomposição da série, em uma série trigonométrica de senos e cossenos, e a série Fourier vai nos permitir calcular esses coeficientes. Essa é uma outra forma de escrever aquela equação que a gente viu antes. Certo? O próprio período depois a gente vai ver como é que a gente calcula os períodos de variação. Então, essa aqui é a forma geral, da aplicação da série Fourier, né, com uma série discreta. Tá? Então, a gente vai ter o A0, que é o padrão, A0 sobre 2, que é o padrão inicial, né, que fosse o nível sobre o qual eles vão variar. E aí a gente tem, então, essa AK. Então, esse aqui é o coeficiente dessa frequência. Esse é o coeficiente dessa frequência, desse período, né? Tá? A gente vai fazer essa decomposição. A gente vai pegar essa função e fazer essa decomposição, né? Eu vou entrar muito mais em detalhes. Você tem aqui a forma do cálculo dos coeficientes, a série contínua. Aqui para relembrar aquela questão que vocês já viram antes, né? O cosseno pode ser representado aqui por essa expressão, seno por essa expressão, para poder facilitar, às vezes, a escrita. De onde vem aquela equação original que eu mostrei para vocês anteriormente. Acho que é isso. Deixa eu ver mais. A lógica transformação direta e a inversa, né, direta para calcular os fatores no mundo das frequências, depois sair das frequências e voltar no domínio do tempo. Esse foi o caso.
mas a gente já havia comentado. Então, acho que de Fourier e de Ondelet,